Então, mais uma etapa da revisão da matéria de latim, particípio futuro e perifrástica ativa. Então, particípio futuro. Todos os verbos podem ter particípio futuro, porque tem somente a forma ativa. Então, lembrando, o particípio presente e o futuro tem forma ativa. O particípio passado tem forma passiva. Então, o particípio passado, como tem forma passiva, somente verbos transitivos é que vão ter particípio passado. Particípio futuro, todos os verbos têm particípio futuro. Então, como se forma? É o tema do supino, mas o sufixo é os, mas com o desenvolvimento da língua, com o passar do tempo, virou ur. Em outras palavras, eu coloquei aqui um macetezinho. Como que eu sei se o particípio é presente, passado ou futuro? O particípio presente vai ter um NT lá no meio da palavra. O particípio perfeito ele tem o T na palavra. E, obviamente, a gente vai ver, é um verbo, vem de um verbo, mas tem a terminação de uma palavra, de um adjetivo de primeira classe, então, obviamente, que é esquisito, pelo menos, né? Porque os verbos, as terminações dos verbos são diferentes das terminações da primeira, segunda, terceira, quarta declinação, quinta declinação. Então, quando a gente vê a forma de um verbo e no final é o finalzinho, a terminação de um nome, a gente já vê que é um particípio. Se a gente, nesse particípio, encontra um NT, porque ele é presente. Se tem um T apenas, é porque é perfeito, ou passado, né? E se tem um UR, é o particípio futuro. Então, por exemplo, laudo. Como é que esse verbo aqui se torna particípio futuro? Ele vira laudaturus, no masculino. Laudatura, no feminino. Laudaturum, no neutro. Vamos supor se fosse, ao invés de laudo, se fosse amo, verbo amar. Então seria amaturus, amatura, amaturum. É só lembrar do UR aqui, que a gente guarda como que se faz o particípio futuro. Então, como se traduz? Tem 4 maneiras de se traduzir o particípio futuro. A primeira maneira é uma frase relativa indicando posterioridade. Ou seja, a gente vai ver mais à frente, como o particípio presente indica contemporaneidade. É uma frase subordinada que indica contemporaneidade em relação à frase principal. O particípio passado é uma frase subordinada que indica anterioridade à frase principal. Então, o particípio futuro vai ser uma subordinada que indica posterioridade em relação à frase principal. Ou seja, a ação descrita pelo particípio futuro, ela aconteceu depois da ação da frase principal. E na tradução a gente tem que deixar isso claro. Essa é a primeira maneira. Segunda maneira de traduzir, chamado futuro imediato. E a gente vai usar a expressão está prestes a e depois o verbo no infinitivo. Ou então intenção. Tem intenção de mais verbo no infinitivo. E aquela que é menos usada, mas que também é possível, está predestinado a mais verbo no infinitivo. Então, eu coloquei aqui a consecutio temporum, né, de todos os particípios. Essa tabelinha aqui não é Jesus, não, mas essa tabelinha salva. Particípio presente indica contemporaneidade. Se o verbo da principal está no passado, o que é contemporâneo ao passado? Imperfeito. Se está no presente, o que é contemporâneo ao presente? Presente. Se é futuro, o que é contemporâneo ao futuro? Futuro. Então, esse aqui é o particípio presente. Particípio passado. Se é anterior ao passado, como que a gente traduz? Mais que perfeito. Se é anterior ao presente, a gente vai traduzir como pretérito perfeito.
Se é posterior, aliás, anterior ao futuro, a gente vai traduzir com o futuro composto do subjuntivo, que é tiver louvado, se for o verbo laudo, né? No italiano, por exemplo, tem o futuro anteriore. Como no português não tem, então a gente tem uma forma composta aqui do futuro para conseguir mostrar o que é anterioridade em relação ao futuro. E aqui, o que importa para nós nesse vídeo de revisão? Particípio futuro. Como que eu indico posterioridade? Posterioridade. Se o verbo da frase principal estiver no passado, eu vou traduzir com o futuro do pretérito, que é aquele tempo verbal, por exemplo, eu iria, eu queria, eu teria, que em outras línguas também é chamado de condicional. Em português é futuro do pretérito. Futuro do passado, né? Ou seja, posterioridade em relação ao passado. O próprio nome do tempo verbal já indica. O que é a posterioridade em relação ao presente? É o futuro do indicativo. E o que é a posterioridade em relação ao futuro? Futuro também. Então, não tem muita dificuldade não em indicar isso. Então, vamos aos exemplos. A frase é video puerum dona laudaturum. Então, o verbo video está no presente. Eu vejo o rapaz que. Esse que aqui, ele aparece na tradução, não está no latim. Por que ele tem que aparecer na tradução? Porque o particípio futuro, ele começa uma subordinada. Como que eu introduzo essa subordinada em português? Com a palavrinha que. Então, você separa o que é da frase principal, eu vejo o rapaz. Então, até aqui é a frase principal. Video puerum, eu vejo o rapaz. Que. E aí tem 4 formas de traduzir o dona laudaturum. Então, primeiro, vejamos, o verbo da principal, video, está no presente. Posterioridade. Como que é a posterioridade em relação ao presente? Posterioridade, presente, futuro do indicativo. Então, eu vou traduzir louvará, futuro do indicativo, os dons. Então, a tradução, primeira possibilidade de tradução, com uma relativa, uma subordinada relativa indicando posterioridade. Eu vejo o rapaz que louvará os dons. Primeira possibilidade. Nas outras 3, não é necessário olhar essa tabelinha. Essa tabelinha é só quando você vai traduzir como posterioridade. As outras não precisa. Então, futuro imediato. Eu vejo o rapaz que está prestes a louvar os dons. Então, o que indica que é um futuro imediato? Que ele está prestes a. Simplesmente essa expressão resolve. Não precisa preocupar com a tabela anterior, qual que é a posterioridade em relação ao verbo da principal. Terceira possibilidade, aqui indica intenção. Então, eu vejo o rapaz que tem intenção de louvar os dons. Também muito simples, não precisa preocupar com posterioridade. Quarta possibilidade, que é mais raro, aí a gente tem que ver no contexto se condiz com essa tradução. O bom tradutor ele tem que adaptar aquilo que o autor quis dizer para a língua na qual ele está traduzindo. Então, a gente tem que ver o contexto para ver qual dessas possibilidades fica melhor. Mas a quarta possibilidade é predestinação. Então, eu vejo o rapaz que está predestinado a louvar os dons. Muito simples, eu acredito que dos particípios o mais fácil é o particípio futuro. Posterioridade, futuro imediato, intenção e predestinação. Vamos ver em outros tempos verbais. Aqui nós vimos no verbo do presente. Videbam puerum dona laudaturum. Então, videbam, o verbo está no imperfeito. Então, na hora de traduzir, eu via o rapaz. Que, lembrando, o que é porque o particípio ali inicia uma subordinada. Então, a gente tem que introduzir essa subordinada em português com a palavrinha que.
Eu via, não é imperfeito, eu via o rapaz que. Primeira possibilidade, posterioridade. Como que é a posterioridade em relação a um verbo que está em um tempo do passado? Posterioridade em relação ao passado é futuro do pretérito. Então, na hora de traduzir, louvaria. Verbo louvar, futuro do pretérito. Eu vi o rapaz que louvaria os dons. Primeira possibilidade de tradução. Segunda, eu via o rapaz que estava prestes a louvar os dons, futuro imediato. Eu vi o rapaz que tinha a intenção de louvar os dons. Intenção. Eu vi o rapaz que era predestinado a louvar os dons. Uma coisa curiosa é que nessas outras três aqui, que a gente não precisa preocupar com a tabela, né, da consecutio temporo, quando o verbo está no imperfeito, a gente tem que colocar o estava prestes, tinha intenção, era predestinado também no imperfeito. Se a gente coloca no presente, fica estranho. Eu vi o rapaz que está prestes a louvar os dons. Porque fica parecendo que eu via no passado uma coisa que ele está prestes a fazer no presente. Então, como é que pode ser isso? Só se for um profeta, né? Está vendo uma coisa que está para frente. Então, o próprio verbo no imperfeito, a hora que a gente vai colocar futuro imediato, intenção e predestinação, nos mostra que a gente tem que colocar o verbo também no imperfeito, nesses três casos aqui. No caso da posterioridade, a gente tem que olhar a tabelinha aqui. Outros exemplos. Videbo puerum dona laudaturum. Mesma frase, videbo, futuro, verbo no futuro. Verei, então, verbo no futuro, o rapaz que, o que aqui indicando que começa a subordinada. Verei o rapaz que. Como que é a posterioridade em relação ao futuro? Futuro de indicativo. Vou voltar lá. Louvará os dons, futuro de indicativo. Verei o rapaz que louvará os dons. Segunda possibilidade. Verei o rapaz que está prestes a louvar os dons. Verei o rapaz que tem intenção de louvar os dons. Verei o rapaz que está destinado ou predestinado a louvar os dons. Então veja que no futuro não tem a necessidade de alterar aqui os verbos, não. Você pode deixar os verbos no presente. Porque a própria formulação já indica que é uma coisa que vem depois, né? O futuro imediato, a intenção, predestinação. Muito simples, na minha opinião, o tipo de particípio mais fácil de traduzir é o particípio futuro. Perifrástica ativa. O que é perifrástica ativa? Se o particípio futuro introduz a subordinada, a perifrástica ativa é o verbo da frase. Então, o que eu quero dizer aqui? Particípio, ele sempre vai ser uma subordinada. Ou seja, ele nunca vai ser a frase principal. Ele sempre está subordinado a uma outra coisa. Até porque, se ele fosse a principal, como que a gente ia fazer para traduzir? Porque para traduzir a gente tem que olhar a referência que ele tem ao verbo da principal. Então, o particípio sozinho sempre vai ser uma subordinada. Agora, a partir do momento em que ele vira uma perifrástica ativa, ele pode ser uma subordinada ou pode ser o verbo da frase principal. O que é perifrástica ativa? É quando eu coloco verbo sum na frente do particípio futuro. Verbo sum pode ser no presente, pode ser no passado, no mais que perfeito, no conjuntivo, em qualquer frase, até no infinitivo. Qualquer forma do verbo sum na frente do particípio futuro. Aí eu vou chamar essa construção aqui de perifrástica ativa. E uma coisa curiosa, esse verbo sum, os escritores latinos clássicos às vezes fazem o favor de deixar ele subentendido. Deixa só o particípio futuro, mas a gente tem que intuir que é perifrástica ativa. Quando que isso é tranquilo? Quando é a frase principal. Se a gente viu lá, só o particípio futuro e é a frase principal, então a gente tem que saber, opa, não tem como ser só o particípio. Tem um verbo sum subentendido.
A tradução se dará com o verbo no tempo em que estiver o verbo sum. Isso é importante. A tradução se dará com o tempo do verbo em que estiver sum. Se traduz como futuro imediato, intenção e predestinação. Isso porque, se a pessoa que está escrevendo o texto, que escreveu o texto, sei lá, Virgílio, Júlio César, Santo Agostinho, todos aqueles autores antigos, quisesse apenas mostrar a posterioridade, eles colocariam simplesmente o particípio futuro. Se eles formaram uma perifrase ativa, é porque eles querem um significado mais exato. Então será futuro imediato, intenção ou predestinação. Vamos aos exemplos. Puer dona laudaturus est. Então veja, é uma frase principal. Só tem laudaturus est. É o único verbo. O verbo sum está no presente do indicativo, est. Então, na tradução, os verbos estarão no presente do indicativo, assim como o verbo sum. Puer dona laudaturus est. Primeira possibilidade. O rapaz está prestes a louvar os dons. Segunda possibilidade. O rapaz tem a intenção de louvar os dons. Veja, a perifrase ativa não tem o que. Não é uma subordinada. É a frase principal, é uma frase só. Terceira possibilidade. O rapaz está predestinado a louvar os dons. Calvinista sempre escolhe a predestinação. Puer dona laudaturus erit. Então aqui o verbo está no futuro. Significa que na hora de traduzir, os verbos aqui estarão todos no futuro. O rapaz estará prestes a louvar os dons. Futuro imediato. O rapaz terá a intenção de louvar os dons. Intenção. O rapaz estará predestinado a louvar os dons. Predestinação. Terceira frase. Laudaturus erat. O verbo está no imperfeito. Como que traduz? Os verbos da tradução também vão estar no imperfeito. O rapaz estava prestes a louvar os dons. O rapaz tinha a intenção de louvar os dons e o rapaz estava predestinado a louvar os dons. Então, veja, não tem dificuldade nenhuma. É, na minha opinião, o particípio mais fácil e a perifrase ativa também não é complicada. E últimos dois exemplos aqui. Puer dona laudaturus fuit. Veja, a mesma frase. Simplesmente, laudaturus fuit. O verbo ser está no perfeito. Então, os verbos também estarão no perfeito. O rapaz esteve prestes a louvar os dons, o rapaz teve a intenção de louvar os dons e o rapaz esteve predestinado a louvar os dons. E o último exemplo, puer dona laudaturus fuerat. O verbo sum no mais que perfeito. Laudaturus fuerat. Então, a gente, aproveitando que o português tem o mais que perfeito, coisa que o italiano perdeu, mas o português, filho obediente do latim, ainda tem. Então o rapaz estivera prestes a louvar os dons. Ou, o rapaz tivera a intenção de louvar os dons. Ou, o rapaz estivera predestinado a louvar os dons. E, por fim, um resumo. Essa tabela aqui resume todas as aulas dos particípios. Como que traduz particípio presente? Gerúndio, se o particípio se referir ao sujeito. Particípio presente português ou a subordinada indicando contemporaneidade. Então, a gente tem que olhar qual que é o verbo principal e fazer a contemporaneidade. Lembrando, como que eu sei qual que é contemporâneo e qual que não é? A tabelinha está aqui. Contemporaneidade é esse de cima. Particípio passado, gerúndio composto. Lembrando que o gerúndio composto você usa tendo sido porque tem que dar a ideia de passado. Particípio passivo, porque ele é sempre passivo, enquanto o particípio futuro é sempre ativo.
O gerúndio composto, tendo sido mais o particípio do verbo, só se refere ao sujeito. Um particípio passado ou uma subordinada indicando anterioridade, para saber qual que é a consecutio tempor, ou seja, como que é a anterioridade de um verbo no presente, como que é a anterioridade no verbo do futuro. É só olhar naquela tabela anterior que eu mostrei. E o particípio futuro, que é essas 4 maneiras aqui de traduzir. Como eu falei, se for uma perifrástica ativa, ou seja, se tiver um verbo sum aqui na frente, em qualquer tempo que tiver conjugado, essas 3 possibilidades aqui de tradução e não a posterioridade.